Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo terá paz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo terá calma. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. O amor é a pura essência de Deus, é a água, é o pão que alimenta, é a força que move o meu ser. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim, é paciente, compreende, perdoa, deixa esse amor nascer em ti. O amor é a pura essência de Deus, é a água, é o pão que alimenta, é a força que move o meu ser. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado.
Quando se ama, o verdadeiro amor é assim. É paciente, compreende, perdoa, deixa esse amor nascer em ti. Vinde a mim, você que está cansado, você que está aflito, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei. Eu te darei abrigo, nunca te deixarei. Se sentes tão sozinho, não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo. Tenha confiança, eu sou o seu amigo. Vinde a mim, você que está cansado, você que está aflito, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei. Eu te darei abrigo, nunca te deixarei. Se sentes tão sozinho, não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo. Tenha confiança, eu sou o seu amigo. Eu estarei contigo, tenha confiança, eu sou o seu amigo. Eu estarei contigo, tenha confiança, eu sou o seu amigo. Oh Deus, como é grande o seu amor, quão pequena minha dor diante de ti. Oh Deus, quanto pranto derramei, quantas vezes eu pensei em resistir, mas de repente uma luz no céu brilhou, transformando a minha vida, desfazendo a minha dor. Mas de repente uma luz no céu brilhou, transformando a minha vida. Graças dou a ti, Senhor.
Deus, como é grande o seu amor, quão pequena a minha dor diante de ti. Ó Deus, quanto prato derramei, quantas vezes eu pensei em desistir, mas de repente uma luz no céu brilhou, transformando a minha vida, desfazendo a minha dor. Mas de repente uma luz no céu brilhou, transformando a minha vida. Graças a ti, Senhor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Cida. Valeu, Demir. Quer mais? Estão me ouvindo? Boa noite, Demir. Tudo bem? Boa noite, já tô com saudade. Oi? Está me ouvindo? Tá me ouvindo? Abençoada serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz Virgem Maria, Virgem Maria, Maria. Te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, que o seu amor envolva os nossos corações. Nossa gratidão, Toninho. Boa Deus noite, abençoe a sua recuperação. Boa noite, Cida. Boa noite, Antônio do Xará. Deus abençoe a todos aí. Está indo vagarosamente, mas está indo. Eu não estou podendo falar muito nem cantar, eu estou com a boca costurada aqui. E a do Toninho também, né? Porque eu também estou pensando que é comigo aqui, mas Deus abençoe ele também. Amém. Um abraço a todos. Bom estudo para vocês. E nossas vibrações positivas para nosso irmão João Carlos Eustáquio. Isso. Nós vamos estar fazendo aqui, boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Nossa gratidão. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Tuas Mãos, João Nunes Maia, pelo Espírito Carlos. Trabalho.
Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os teus caminhos e ser sábio. O trabalho é alicerce da vida, quando empenhado na construção da paz. Quem labora com prazer por amor ao trabalho, esquece os infortúnios, diminui os problemas, retempera a alma para todas as lutas que surgirem no caminho e avança com coragem, vendo a fábula o único caminho para a libertação espiritual e a independência financeira. O organismo do preguiçoso é contra o seu próprio dono. Quem não ama bastante o trabalho deve observar a natureza em todas as suas linhas de expressões. O trabalho. Vamos respirar bem fundo, serenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus. Agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação, por esse momento de estudo e reflexão, por esse momento de estarmos aqui virtual, online, falando do Evangelho do Cristo, podendo aprender um pouco mais. A nossa gratidão a todos os amigos de caminhada. Senhor, nós te agradecemos. Nós agradecemos a Jesus, que é o nosso irmão maior, o amor de nossa vida, que veio até a Terra e deixou o seu exemplo para que possamos seguir. Agradecemos também a espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor da Fraternidade Espírita, Jesus de Nazaré, a nossa gratidão. Que esse momento, essas nossas vibrações, nessa conexão que nós estamos com o Pai, com o mais alto, possa estar indo de encontro a cada um dos corações que sofrem nos dois planos de vida. Senhor, nós pedimos também que possa estar ao lado do nosso irmão Antônio José, para que ele possa trazer para a gente bastante esclarecimento. E do nosso lado também, abrindo os corações para que possamos compreender verdadeiramente e praticar. Senhor, nós pedimos para que possamos iniciar os trabalhos da noite de hoje. Sede conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. A nossa gratidão a todos. Deus os abençoe. Antônio José, seja bem-vindo. Nossa gratidão. Deus abençoe. Muito bem, que assim seja. Boa noite a todos. Eu estou vendo que você falou, Toninho, o Antônio, o Toninho está adoentado? Eu fiz a cirurgia na boca aqui, estou podendo cantar hoje, não. Tratamento de dente? Eu fiz uma cirurgia também, não sei se você sabe. Não, sabe Estou não. tá pegando com ela, porque dói demais, sabe? Bom, muito bem. Vamos dar início. É até às 8, né? Até às 8. Falar um pouco sobre uma das obras que, na minha opinião, dentro do seu segmento, tem uma de fundamental importância, que é a quinta obra, né? Na complemência do Pentateuco, é a quinta obra, que é a Gênese, Espírito, a Gênese de Kardec, como que... repito, um livro que, para a gente que tem o hábito de estar sempre estudando as obras de Kardec, livros dos Espíritos, Evangelho, livros dos Médiuns, ela não é diferente, até muito pelo contrário. Ela nos abre, assim, um horizonte, a bem da verdade, não assustador, mas os Espíritos já nos trazem digamos assim, uma preparação para mudanças, né? Para um processo regenerativo bem acentuado, sabe? A gente vê que o significado da própria palavra, né? Significa o quê? Sucessão de seres. Essa é um dos significados da palavra Gênese, né? E é algo assim, não preocupante, mas que deve ser trazido assim, principalmente para o espírita dos dias de hoje, assim, de uma forma muito entendível, sabe? Nós estamos prestes a estar mudando pela trajetória do nosso planeta, ou seja, saindo aí do mundo da regeneração, desculpe, da expiação em provas, né? E partindo para o mundo da regeneração. Essa obra tem muito a contribuir a respeito disso aí, muito a respeito. E o capítulo dos 8 é de fundamental importância, ou seja, Kardec recebe dos Espíritos ali esse último capítulo como um fechamento, assim, muito interessante. Eu não sei se todos já tiveram a oportunidade ou o prazer de ler e estudar essa obra, mas se não,
não é? Façam, por favor. E vocês vão ver que os capítulos 15 e o capítulo 18, que é esse último capítulo, não é? Que fala dos sinais dos tempos, ou seja, são chegados os tempos, ele é assim, bem atuante naquilo que nós precisamos, que o espírita precisa, não só o espírita, mas, principalmente no nosso caso, precisa de ter uma ideia a respeito do que o nosso planeta está vivendo. Tá? Se nós fizermos análises, nós vamos ver que não foi à toa que Moisés conclama a saída, né, do Egito com todos aqueles seus companheiros para uma nova e estabelecida vida. E dali nós vamos entender perfeitamente o que é também a questão de um mundo da primitividade para o mundo da qual nós vivemos hoje, porque o homem daquela época fazia a sua lei, né? Ele é aquele homem que entendia a lei que ele fazia. E precisava de que algo fosse feito assim, com muita urgência, uma mudança muito urgente ou drástica. E nós vimos aí no papel de Moisés em relação a esses companheiros, né? O que é verdadeiramente essa quinta obra de Kardec nos explica? O que na conturbada época, o termo seria esse, na conturbada época de transição que nós atravessamos, que nós estamos vivendo a transição. O espírita, que somos nós, principalmente, que é o nosso caso, encontra na Gênesis, segundo o Espiritismo, essa obra que nós estamos falando aí, explicações assim bem racionais, explicações bem lógicas, para entender esses chamados fatos inusitados que se desdobram, né, que estão a todo instante vivenciado e acontecendo em todos os quadrantes, em todos os pontos do nosso planeta. E que recursos precisamos para conduzir com serenidade e segurança diante desses mesmos problemas. Temos aí, nos dias de hoje, nós que temos aí uma certa base de idade na igualdade, ou mais ou menos igual um com o outro, que nós, no passado, quando criança, tínhamos muita liberdade de ir e vir. Hoje, nós vivemos um mundo altamente inseguro. Nós estamos vendo aí que o homem, ele se beneficia a si próprio pelo poderio, como nós estamos vendo essa guerra, desculpa o termo, famigerada, que não justifica. Você está dentro do seu lar, no seu apartamento, com a sua família, com os teus, buscando a evolução espiritual, e de repente, lá aparece uma bomba que explode tudo e acontece simplesmente para satisfazer caprichos do próprio ser humano, do homem. Então, tudo isso nós precisamos de entender que não é que faça parte, mas que faz parte de um processo de transformação muito grande, mas muito grande, sabe? E é algo preocupante, porque cabe-nos, a cada um de nós, que temos, assim, um cunho religioso, ou que temos, assim, o conhecimento dentro de um processo doutrinário, estarmos sempre em oração, para que nós possamos, através dessa oração, dessas preces, somar para que alguma coisa mude. Que o nosso planeta vai vivenciar essa transformação, essa mudança, isso é óbvio. Isso são palavras ditas por companheiros nossos, ainda do plano espiritual, mas de muito cunho na responsabilidade, na credibilidade. Então, isso não temos dúvida nenhuma. Mas o que vai mudar, sabemos perfeitamente, que são os ideais ou as propostas do homem em si, do espírito encarnado ou reencarnado. Porque a natureza, ela continuar na sua condição crescente, na sua igualdade, os rios, as árvores, embora aos poucos destruídas, mas a natureza criada por Deus, essa se manterá. Então será necessário que o homem passe a se cuidar, a se policiar, a compreender mais as leis
que nos são trazidas, no nosso caso, as possíveis e chamadas leis naturais ou divinas, aquela que nos dá a condição de destruirmos alguma coisa, ou seja, de recomeçarmos algo dentro de um processo, de vivenciarmos no meio de uma sociedade mais fraterna, mais sadia, nos condicionarmos a viver de uma forma o progresso bem mais simples no campo no que se diz respeito aos vícios. Então, hoje, o ano que nós vivemos é algo extremamente preocupante. Como citamos, questões de segurança. O homem hoje, ele mata simplesmente por matar. Ele não sabe que ceifando uma vida, ele está interrompendo. Está certo que toda ação tem aquele processo de reação, mas ele está interrompendo. Porque aquela história de que todo mundo tem o seu dia para morrer, isso é uma parte de uma lógica. Porque interrompe-se, de uma forma ou de outra, a sua caminhada rumo a essa evolução. Aquele que é suicida, por exemplo, que se autoextermina, de uma forma ele interrompe aquela caminhada da qual é necessária a sua evolução espiritual. E nós entendemos que, se são chegados esses tempos, somos talvez o alicerce para que as coisas mudem, conforme o Cristo falou com Pedro, não é? Foi com Pedro, não é isso? Que ele edificasse a sua casa sobre a rocha sólida, não é isso? Então, são chegados esses tempos. E olha, isso aí nós recebemos de todas as partes, principalmente naquilo que aquele que é o nosso campo, através de orientações, através das psicografias dentro das casas espíritas, nos encorajando ao bem, nos encorajando ao caminho do amor, ao caminho de ser justo, ao caminho da caridade. Então, são chegados esses tempos. Esses tempos que são marcados por Deus, né? Diante desses grandes acontecimentos que nós temos visto aí, ainda que de uma forma negativa, mas que vão gerar, ou seja, participar de uma forma, queira ou não, para a regeneração da humanidade. Isso está escrito lá no primeiro verso, lá do capítulo 18. São chegados os tempos, dizem-nos, de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Está lá. Então, os espíritos que trabalhavam, ou que davam guarida a Kardec, ao professor Rivaildo, no inteirinho daquela obra, já vinham afirmando isso aí. E mais à frente, lá no verso 6, está escrito o seguinte: nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, ou a um certo povo, ou uma raça, talvez. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. E é dessa forma, conforme está escrito, esse possível condicionamento do progresso moral, que é só através dessa possibilidade que o espírito ascende a passos no campo da positividade, ou seja, busca, assim, a sua evolução. Não é o que está escrito lá na questão 67 do Livro dos Espíritos? Qual o objetivo da reencarnação? Entre outras palavras, fala lá. Capacitado rumo à evolução, ou seja, o espírito. Então, nós temos que estar cientes dessa nossa, digamos assim, originalidade no campo das nossas observâncias, segundo esses fatos, da nossa obrigatoriedade
dentro do campo da moral. E essa condição, ela vem através dessa condição, essa mudança moral, ela vem através de transformações. Temos um fato, ou um exemplo como Saulo. Saulo precisou de transformar-se em Paulo para que tivesse trazido tudo que nós temos a respeito do mesmo no dia de hoje, nos escritos, nos Atos, nos evangelhos. Então foi preciso uma transformação muito forte. O que queres que faça, que eu faça, Senhor? E esta pergunta de Saulo em sua presença, Jesus. E nós, a todo instante, podemos nos qualificar como um Saulo, porque a todo momento nós buscamos uma forma de transformação para os nossos atos, para as nossas atividades, ações. Lá no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 11, diante dessas mudanças que antecederão essa chamada regeneração humana, lá no verso 11 está escrito o seguinte: surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. Está lá. Isso lá no Evangelho de Mateus. E nós não temos como entender que isso não é uma realidade. Ontem eu estava num certo supermercado, fazendo uma compra com a minha esposa. Eu me deparei com um colega de uma casa espírita que eu não via há muito tempo, há muito tempo. Falei, fulano, quanto tempo, que alegria te ver, como vai? Mas ainda assim a gente notava uma certa tristeza no seu semblante. Eu falei, o que está acontecendo? Porque você não precisa nem falar. Está escrito, está se vendo em você que tem alguma coisa que te perturba. E ele foi muito ríspido, não na agilidade, mas no dizer de suas palavras. E ele disse-me que sua vida havia mudado assim, violentamente. Que ele havia entrado em desentendimento dentro do lar, que até então tínhamos como um exemplo, isso em relação aos filhos e à esposa, de que no seu ambiente profissional as coisas não estavam a contenda. E continuando, ele foi me explicando, porque alguma coisa, de repente, aconteceu que mudou completamente esse limiar. Diante de algumas discórdias, eu busquei até indicar uma pessoa que foi dita que tinha condições de me dar-me um passo, ou uma alegação satisfatória ante o futuro. E essa pessoa me disse inúmeras situações que eu poderia estar vivendo ou viver. E eu vi ali, dando sequência a tudo aquilo que me foi instruído, eu acabei me afundando cada vez mais. Perdi a minha esposa, o lar, que era uma luz, como você sabe. Os meus filhos hoje me veem não como um pobre coitado, dizendo ele, mas como alguém muito necessitado de uma palavra amiga. E eu concluí, diante daquela retórica daquele companheiro, eu concluí que realmente ele havia sido enganado por esses chamados ledores, por esses chamados
companheiros que leem a sorte, que leem o futuro. Ora, o que está escrito na questão 868 do Livro dos Espíritos? Aquela resposta, a pergunta que vamos citar pouco agora, é assim, de muita responsabilidade, porque Kardec absolve aquilo. É dado ao homem conhecer o futuro. E ele recebe como resposta que ao homem não é dado, somente a alguns é dado essa condição. E se nós buscarmos desde aquilo que nós temos por entendimento do Velho Testamento ao atual Testamento, ou seja, ao Novo Testamento, que é o atual, o que vai acontecer? Nós vamos ver que poucos tiveram essa oportunidade. Então, questão 868. O futuro pode ser revelado ao homem, até que recebe. Em princípio, o futuro lhe é oculto. E só em casos raros e excepcionais, Deus lhe permite a sua revelação. E a gente conta no dedo, ou nos dedos, quantos companheiros nossos tiveram essa capacidade. Primeiro, o seu filho primogênito, ou unigênito, e unigênito, Jesus. Porque Jesus, como ser humano, era dotado de todas as faculdades mediúnicas. Todas. Todas as faculdades mediúnicas. E existia uma faculdade nesse nosso companheiro chamada presciência. Que somente 2 companheiros das narrativas do Velho e do Novo Testamento tiveram a oportunidade de receber essa dádiva de Deus para que deixasse figurado naquele instante, a partir daquele instante para a posteridade, a proposta de Jesus e do Pai. Então, a presciência, que é o conhecimento do futuro, as previsões futuras, o pressentimento de cada um, fora dado a princípio a quem? Daniel. Mas por que fazia-se necessário que assim fosse? Daniel, a princípio, é qualificado como interpretativo de sonhos de um certo governante. Mas aquele que lê, ou quiser ler e estudar o livro de Daniel, vai se deparar com muitas surpresas. Muitas surpresas. Eu dou só uma ideia a respeito de Daniel. Lá no capítulo 8, se quiser fazer-se uma leitura bem afinada, um estudo bem afinado, nós vamos ver que tudo a partir daquele momento que ele traz são algo de questões, situações futuristas. E principalmente esse capítulo 8 fala abertamente daquele episódio das chamadas Torres Gêmeas. Lá ele fala de bodes, chifres, tudo dentro de um entendimento. E está lá. Igualzinho ao acontecido. Que um vinha do Ocidente, outro do Setentrional e por aí afora. Então, esse é um companheiro da qual lhe fora dado a condição da mediunidade, da presciência. E ainda assim, esse nosso companheiro a usou de uma forma sadia, satisfatória, para que o homem futurista, o homem do futuro, tivesse a oportunidade, como disse, de estudar e tirar toda a proposta no conhecimento. E o outro companheiro, um pouco mais recente, ou seja,
mais ou menos 1.700, 2.000 anos depois, foi quem? Que recebeu de Jesus, quando já no plano espiritual, essa condição da mediunidade, da presciência, e foi João Batista. E deu a ele a oportunidade, não é, de trazer para o futuro o chamado Livro das Revelações. Que, olha, digo, ou seja, o Apocalipse, né? E digo a vocês que é algo que merece e precisa, assim, de estudo com muito afinco, porque senão não se chega a conclusão nenhuma. Mas ali nós observamos situações, para, repito, aquele que busca um entendimento da leitura, um estudo mais afinco, situações da qual eu não digo que são preocupantes, mas extremamente atuais às que nós estamos vivendo. E ainda, voltando ainda à questão de Mateus, se nós, um pouquinho mais à frente, lá no seu Evangelho, lá no capítulo 24, se nós abrirmos nos versos 6 e 8 a 8, vemos lá que está escrito algo muito interessante. Muito interessante. E olha, nada que foge ao que está escrito lá no capítulo 18 da Gênesis. Lá nós vemos perfeitamente ser dito, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Estamos vivendo isso na atualidade. Nós estamos à porta da Terceira Guerra Mundial, por causa de quê? Por causa da fobia, por causa da ignorância, da falta de entendimento fraterno do ser humano. E continuando, está escrito lá, olhai, não vos assusteis, porque é mister, ou seja, é necessário que isso tudo aconteça. Olhem dizendo isso lá, que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. O homem generalizado, quando ele acende uma vela num ambiente do seu lar, ele tem inúmeros caminhos para a luz daquela vela. Uma delas é uma homenagem àquele a qual ele tem muita afeição no campo espiritual. Outra, para que essa vela ou aquela luz possa chegar a um alguém a qual ele quer bem, por uma situação a qual ele quer que ela saia bem. Mas nós temos companheiros também que direcionam aquela luz no embasamento da negatividade. E isso é a falta de clareza no campo da razão. O Emmanuel fala conosco, está nas suas obras. Se o homem não souber relacionar o campo da razão com o campo do sentimento, ele estava totalmente desequilibrado. Não haverá o equilíbrio no dia a dia daquele ser. E nós temos companheiros outros que ainda o fazem. E continuando, né? Lá nesse verso lá 24, no capítulo 24, e está escrito, porquanto se levantará nação contra nação. Olha o que está escrito lá. E reino contra reino, está escrito lá. E haverá fomes, pestes, terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas, podem lá ver, são o princípio das dores. Jesus, ele quando é levado ao julgamento, que teve como base final a sua crucificação, nós vimos que ele viveu esse momento de dores, de sofrimento.
Mas ainda assim, as suas preces, a sua comunhão com o Criador, é para que fôssemos perdoados pelo erro. Essas dores, elas têm que estar no nosso dia a dia, porque o homem espiritualmente evolui, ou materialmente evolui, através das quedas. Porque para aquele que está tudo bem, não tem razões para com que ele se preocupe. E as chamadas quedas a que eu me refiro, não são caídas de precipício, atropelamento, absolutamente. Qualquer situação que leve-o a um arrependimento, eu entendo como uma queda, porque é dada a oportunidade da sua transformação. Ou seja, ele se incursa mais uma vez em uma das leis naturais, que é a lei de destruição decimal, ou seja, renovando-se. E é através dessas dores, como está escrito lá nesses versos lá no livro de Mateus, é que o homem precisa de entender perfeitamente que ainda que estando à porta do mundo da mudança, ou seja, do mundo da regeneração, ele deverá estar firme nas suas convicções em que somente o amor é a base para a evolução. João, esse João evangelista que nós falamos há pouco, ele via dessa forma. Lá no seu livro, lá no capítulo 14, nos versos, parece que 14 ou 16, alguma coisa assim, ele fala bem claro. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Como é que nós podemos entender esse Consolador? De muitas formas. De muitas formas. Nós nos consolamos à medida e nos sentimos consolados à medida que nós construímos, à medida que nós fazemos ou trabalhamos o bem. E ele continua. Ele dá continuidade, não é? Falando que o Espírito da Verdade, aquele que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, aquelas coisas todas. Vamos trabalhar aqui a nossa consciência, sabe? Essa é a forma mais adequada para que nós possamos contribuir para que o mundo adentre essa condição da regeneração, mas de uma forma bastante edificante. O homem hoje, dentro da sua responsabilidade, aquele que tem principalmente embasamento e conhecimento daquilo que ele traz consigo, que ele professa, o seu cunho religioso, a sua doutrina religiosa, tem por observância própria esse condicionamento. Que trabalhando, ele estará contribuindo para que esses chamados sinais dos tempos possam permanecer dentro de uma capacidade bem sustentável, bem fortalecida. A casa espírita, na sua condição, como parte desta, não obrigação, mas dessa benesse, o templo protestante, o templo católico, budista e por aí afora. Quantos companheiros nossos, não é, que buscam, dentro da casa espírita, que é o nosso caso, conforto espiritual, buscam uma saída satisfatória, possivelmente, para todo o mal que está ali sendo acometido, ou que ele próprio está cometendo.
Quantos companheiros que chegam a uma casa espírita e buscam aquele nosso chamado conselheiro, que, na minha opinião, tem um papel bastante sustentável, de fundamental importância, que é o chamado atendimento fraterno, e ali ele expõe toda a sua condição. E a partir dali, embasado naquilo que o seu companheiro ouvinte, ou aquele que está auxiliando através das respostas, dá-lhe o caminho a seguir. Certa época, numa casa que vocês bem conhecem, eu, Francisco de Assis, são muitos e muitos e muitos anos. Em uma das noites da qual fazíamos o atendimento fraterno, com mais 3 ou 4 companheiros, chegou-nos um certo irmão, dizendo que precisava muito de colocar para fora aquilo que o atormentava, porque ele via que o seu futuro era algo sem promissão, era algo bem falível, e que ele precisava modificar aquelas atitudes, ou buscar novos passos na sua conduta. Ele disse que, ou disse-me que havia, no teor do seu trabalho, assassinado ou tirado a vida de um companheiro. Ele veio me explicar que ele era policial militar, que numa das suas estadas, num certo momento, né, numa troca de tiros, ele tirou a vida daquele semelhante, daquele companheiro. E que aquilo não saía da sua lembrança. E que aquela situação impedia a ele de que se tornasse um homem dentro do campo da construção. Construção pessoal, moral, espiritual. E o que ele fazia? O pouco que nós tínhamos de entendimento pessoal, mas o muito que nós tínhamos de companheiros do plano espiritual, que ali estávamos induzindo as respostas, mostrou-lhe o caminho. Mostrou-lhe até certo ponto a não responsabilidade do ato, porque aquilo era uma guerra, e que, conforme o Livro dos Espíritos nos traz, né, ele estava no cumprimento do seu dever, defendendo, digamos, a sua pátria. E tínhamos na mão uma edição do Evangelho segundo o Espiritismo e demos para aquele companheiro: leve, vai estudar um pouco. De repente, as suas ideias ficarão de lado para que essas novas ideias que estão contidas nessa obra possam somar. E esse companheiro, num passar do tempo, viu a sua vida altamente transformada, até que, em um certo momento, ele disse: eu estou pronto para o trabalho. Eu estou pronto para ser mais um daqueles que há de fazer com que possamos progredir. E a sua esposa assim o seguiu, o acompanhou até essa casa. Ele, num certo período, dentro da sua responsabilidade, ainda dentro do campo da evolução, tornou-se o presidente daquela casa. Cumpriu parte que faltava verdadeiramente naquela sua caminhada. E até que, um certo instante, Deus disse-lhe que era chegado o seu momento. Conforme foi dito a Kardec, atua-te com mais rapidez, porque o teu tempo é curto. Esse companheiro volta ao plano espiritual e tem como graça a presença da esposa, que também, ou igualmente assim o for, poucos dias depois. Ora, o que nós tiramos naquela bela noite que estávamos naquela casa, que vale a pena nós entendermos? Tudo aquilo que nos é dado, ainda que de uma forma
mas que nós possamos transformá-la no merecimento e transformá-la para o campo da renovação. Esse é o nosso papel dentro da casa espírita. Esse é o papel do homem dentro da casa protestante. Então, cabe-nos, à medida que nós traçarmos toda aquela leitura que os espíritos trazem ao professor Rivail, ou seja, Allan Kardec, lá no final daquela obra, daquela quinta obra chamada Gênese, dentro do entendimento da mesma, ou daquele capítulo em particular, mostrarmos a cada um de nós outros o quanto nossas mãos estarão auxiliando verdadeiramente para que essa transformação, ou seja, para que essa mudança seja bastante auxiliada, bastante equilibrada. Não é o que o Cristo fala, o amor sobrepõe ao pecado. Ou seja, as qualidades, elas não estão acima, não são superiores às imperfeições. Então, cabe-nos, a cada um de nós, continuarmos com afinco esse trabalho. Cabe-nos a cada um de nós entendermos perfeitamente que tudo que foi dito a Kardec, naquele capítulo final desta obra, que ainda que não mude, possa ser amenizada, ou que as guerras, tais como a que estamos vivendo no momento, elas possam ser repensadas, elas possam ser verdadeiramente discutidas, onde bate aquela condição de que só o amor prevalece. Trabalhando-nos dessa forma, nós podemos transformar-nos e automaticamente, através do nosso exemplo próprio, transformar o nosso semelhante, para que ele também venha vivenciar novas oportunidades. Um certo companheiro, diante de um momento em que ele estava indo para sua casa, retornando ao seu lar, mas que com muitos pensamentos embolados na cabeça, situações altamente preocupantes, porque ele não sabia como, diante de que ele o era, auxiliar, mas auxiliar de forma que o seu companheiro, o seu semelhante, entendesse e recebesse aquele auxílio e assim automaticamente se transformasse. Não sabia como fazer, sabia perfeitamente que ele havia estudado, que ele havia se graduado, que ele havia se tornado um mestre dentro do campo da medicina, mas que era isso, que não bastava somente dar consultas no campo da gratuidade, até que em um belo instante esse homem recebe a edição de uma dessas obras do nosso companheiro, professor Ivanildo, e ali automaticamente ele encontra o mapa da mina, ou seja, ele encontra o caminho que faria com que, a partir de então, tudo se transformasse a cada passo que até então desse. E nós vimos perfeitamente que da forma que ele recebeu tudo isso, da forma desse sacrifício, tornou-se o chamado médico dos pobres. Mas foi com muito sacrifício. Foi com muita luta interna para que algo se fizesse. Não deixamos de entender que Francisco de Assis, ao relutar contra todas as situações, a ir contra as propostas até do campo materno e paterno, não estava objetivamente auxiliando a si próprio e se autoconstruindo para uma nova condição do seu semelhante.
Esse companheiro é um daqueles que, embasado no que está sendo narrado ou escrito, citado lá nesse capítulo 18 da Gênesis, nesses sinais dos tempos, fez a sua parte. Ele não transformou nada daquilo que não deveria, mas tudo aquilo que deveria. Em momento algum, ele deixou de que a vírgula fosse colocada no lugar, a não ser no lugar que deveria ser colocada. E nós vimos quem é Francisco de Assis. Um certo companheiro, quando uma nação tenta tomar a outra ou parte da outra, ele é questionado qual seria a sua forma de lutar contra o seu opressor, contra o seu inimigo. Ele disse que, através das preces e das oportunidades que o Criador lhes dava, se nós vimos que Gandhi, através das suas palavras, derrota automaticamente a moral do seu inimigo inglês. Esse homem também se incursou nessa condição dos sinais dos tempos, que está lá nesse capítulo 18, porque ele fez a sua parte. Não é o que está escrito? Lá na questão, parece-nos que 919 ou 909, do Livro dos Espíritos, quando a resposta é dada por um homem de muito teor dentro da capacidade pessoal do passado, disse, resposta essa dada pelos Espíritos, conhece-te a ti próprio ou a ti mesmo. E é isso que nós precisamos. Tornarmos-nos conhecedores não só do que somos, mas do que também podemos ser ou podemos fazer. Não esqueçam nunca disso. Mais à frente é dito a um outro, diga-me com quem tu andas, direi quem tu és. São essas as palavras que nos confortam, que nos fazem entender que por mais que nós andemos com alguém aquém da nossa capacidade emocional, racional, nós ainda estamos andando com um semelhante. E se nós estendermos a mão a esse semelhante, por mais ínfimo que o seja, nós estamos não dividindo, embora também dividindo, mas somando as nossas possibilidades de trabalhar o bem, de fazer com que esses tempos que são chegados sejam bastante diferentes. Eu acho que já citei algumas vezes para vocês que um companheiro nosso chamado Chico Xavier, certa época, foi questionado se ele poderia não citar quem era o seu melhor ou o seu maior amigo. E a resposta foi muito clara. Eu não tenho inimigos. Todos aqueles que batem à minha porta recebem da minha parte o sorriso, o amor. Mas poderemos nos diferenciar daqueles que são menos propostos do que nós. E quando chega a presença dele, o seu possível maior amigo, ou o seu possível melhor amigo. Quando Jorge chega à presença dele, e ele o abraça, dizendo, este também é um amigo meu, ou um meu amigo. Se vocês ainda não conseguiram, não tiveram, antes do que nós citamos no passado, saber ou ler a história desse companheiro, desse Jorge, façam.
E nós vamos ver que ele reuniu uma multidão naquela resposta. Não dos pecados, mas a multidão de situações ou de obras que eram benéficas àqueles que a todo instante batiam à sua porta. Então, que nós não esqueçamos nunca, porque elas podem mudar esses chamados sinais dos tempos, quando nos questionarem quem se humilhou. Respondamos: eu não tenho inimigos. Resumindo, meus irmãos, lá Kardec recebe a posição bem franca dos espíritos que eu assistia na confecção daquela obra. E nada para a época. Para hoje, para o amanhã. E nós somos papéis fundamentais em cada letra, em cada palavra, em cada vírgula, cada acento daquele que ali está. Porque foi dado-nos um alerta, ou seja, um alertivo colocado ali nesse capítulo, mostrando-nos verdadeiramente o que podemos para que as situações se autotransformem, ou se transformem. Então, que nós façamos a nossa parte, porque a parte desse nosso irmão que nós dissemos, desse querido Chico Xavier, ele, não digo inesperadamente, mas diante da ignorância, do egoísmo de todos aqueles que são imputados no campo do vício do homem, ele verdadeiramente, eu não estou dizendo que ele contou um segredo, mas ele deixou bem claro que uma parte do seu coração, ou seja, de que o campo do seu sentimento se abriu em dizer que o seu maior, não sonho, mas a sua maior vontade é que o homem deixasse pregado em todas as portas dos lares a qual ele pudesse. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa foi a resposta que ele deixou bem claro quando ele fora questionado o que ele mais gostaria para que se completasse toda a proposta em que ele estava vivenciando nessa atual encarnação. E que nós entendamos e sintamos dessa forma. Que nós possamos amar o nosso semelhante, como Jesus nos ama, como Jesus, no seu derradeiro final, possivelmente no seu último suspiro, disse: perdoai-os, Pai, pois não sabem o que fazem. Arregacemos as nossas mangas e rumo ao trabalho. Se nós cairmos uma vez, que nós levantemos e continuemos. Mas se nós cairmos pela segunda vez, que nós levantemos e continuemos a nossa caminhada. Porque está aí. Tudo que está escrito lá é algo que está vivenciado, ou que nós estamos vivenciando. Mas cabe-nos a cada um de nós, ou aqueles que estarão presentes, ao adentrar o campo da regeneração, o façam com amor. O façam verdadeiramente da forma que Jesus nos mostrou como deveria ser feito. Trabalhando na condição de ser justo, amoroso e caridoso. O que eu acho que eu teria para dizer para vocês hoje, sabe? Então, eu agradeço a cada um de vocês por mais essa oportunidade e espero que, ainda que as palavras que não se coadunem dentro de uma proposta, elas tenham um entendimento. E que esse entendimento seja o verdadeiro amor de uns para com os outros. Muito obrigado, viu?
Nossa gratidão, bacana demais. Que nos renovemos a cada dia. E é o que o senhor colocou aí, ó. Tudo que existe está submetido à lei do progresso, né? Então, que nós venhamos a buscar verdadeiramente essa lei, para que a gente não venha a ser arrastado, né? Então, tá bom. Que Deus nos abençoe. Você termina para a gente com uma prece, pode ser? Claro, 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 lembrando que essa é uma delas, não é? Porque nós devemos caminhar embasado em todas elas. O campo da adoração, da sociedade, essa que você disse, não é? Então, nós vamos terminar pedindo para que nossas palavras sejam levadas tanto quanto os lugares a qual as oportunidades não são dadas. E pedir a esse Mestre Jesus para que esteja, juntamente com toda a sua equipe de trabalhadores do bem, desses mesmos lugares. E assim que possamos agradecê-lo por mais esta oportunidade do estudo. Que possamos agradecê-lo por mais uma vez tornarmos-nos trabalhadores de todas as formas, principalmente no campo do estudo da sua selva. Agradecer ao mesmo e até aos mensageiros pela captação de tantos quantos companheiros do plano espiritual que nesse exato momento abriram os nossos lares para que juntamente conosco pudessem desfrutar desse banquete. Companheiros outros que muitas das vezes, grande parte estão vivenciando o campo da ignorância, talvez pela falta do amor, não só a si, mas o seu amor ao semelhante. Agradecê-los por, a partir de então, esses mesmos mensageiros, levar esses nossos irmãos, esses companheiros, nas tuas searas do plano espiritual, para estudos, para um novo conhecimento da proposta do amor. Agradecer a cada um de vocês que abriu verdadeiramente o seu ambiente para que a luz que se está presente se fizesse de mais alta forma, de uma força a qual, objetivamente, fosse levada, ladeada, tanto quanto os lares que fazem parte da sua comunidade, onde a falta desse mesmo mestre é constante. Agradecer a ti, Senhor, por dar-nos, a mim principalmente, mais uma oportunidade. E eu quero de coração agradecer-te da forma que nos ensinaste quando estavas ao monte, realizando o seu diálogo com o nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo e sagrado nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje sempre, Senhor, e perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não deixei-nos cair em novas tentações, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja. Mais uma vez, Senhor, o nosso muito obrigado por essa oportunidade.